Olá pessoal, a gente vai começar aí o nosso conteúdo. Vou começar a falar sobre operações entre frações, para a gente recordar alguns conceitos que são importantes aí na disciplina. E para falar de operações entre frações, a gente precisa falar de mínimo múltiplo comum, né? O que é o mínimo múltiplo comum? Por exemplo, tem aqui o 4, o 6 e o 10. O que é encontrar o mínimo múltiplo comum? Múltiplo comum é encontrar um número que seja divisível por 4, por 6 e por 10 ao mesmo tempo. Isso é um múltiplo comum. O múltiplo de 4 é um número que ele é encontrado a partir da multiplicação de 4 por alguma coisa. O múltiplo de 10 também é assim, o múltiplo de 6 também é assim. Mas quando eu falo múltiplo comum, então qual é o múltiplo comum de 4, 6 e 10? É o número que é divisível por 4, divisível por 6 e divisível por 10. Portanto, nós temos infinitos números que são múltiplos comuns de 4, 6 e 10. Desses infinitos números, a gente quer o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor número que pode ser divisível por 4, por 6 e por 10. Tem algumas pessoas que acham que encontrar mínimo múltiplo comum é multiplicar os números. Não é assim que é feito. Então, por exemplo, 4, 6 e 10. Como que eu acho o mínimo múltiplo comum entre esses três números? Eu coloco 4, 6 e 10 e vou pensando aqui nos números primos, começando pelo número 2. Se algum desses números for divisível por 2, eu coloco 2 aqui. No caso, todos eles são divisíveis por 2. Então, eu faço 4 dividido por 2 vai dar 2, 6 dividido por 2 vai dar 3, 10 dividido por 2 vai dar 5. Aí, repito 2 caso algum deles seja divisível por 2. Aqui tem um número que é divisível por 2, então coloco 2 de novo. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 e 5 eu não vou dividir porque não é divisão exata. Então, repete esse aqui, certo? Agora eu já não vou colocar o 2, porque não tem mais números que são divisíveis por 2. Agora o próximo número primo é o 3. Então, eu vou usar o 3, porque esse aqui divide por esse. Então, quando chegou no 1, igual chegou nessa primeira coluna, eu vou só repetir o 1. Agora aqui eu vou fazer 3 dividido por 3, 1. O 5 não dá para divisão exata com 3, então eu repito o 5. Na hora de colocar o próximo número aqui, aqui já completou, falta esse aqui. Esse aqui dá para dividir por 5, então eu coloco o 5 aqui. Repete o 1, 5 dividido por 5 dá 1. Então, o mínimo múltiplo comum é a multiplicação desses termos aqui. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, a multiplicação disso aqui, que vai dar 60, é o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 10 aí. Beleza? Então, é assim que a gente calcula o mínimo múltiplo comum. Por exemplo, qual é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 4? Nesse caso aqui, você nem precisaria fazer conta. Toda vez que você estiver procurando o mínimo múltiplo comum entre alguns números e tiver um dele que é divisível por todos os outros, então ele vai ser o mínimo múltiplo comum. Então, nesse caso aqui, o 12, eu divido ele tanto por 12 quanto por 4. Então, o mínimo vai ser o 12 nesse caso. Por exemplo, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é o 4, porque o 4 dá para dividir por 2 e dividir por 4. Mas mesmo assim, se você quiser fazer aqui, põe o 4 e o 12 e vai colocando os números aqui. Começa-se sempre com 2. 2, 3, 5, 7, por aí vai. Começa-se com o 2. O 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. 12 dividido por 2 é 6. Ainda tem número que dá para dividir por 2. Então, põe o 2 de novo. 2 dividido por 2 é 1. Esse aqui já completou. 6 dividido por 2 dá 3. Aí não adianta colocar o 2. O único número que dá para dividir agora é o 3. O 1 aqui vai repetir. 3 dividido por 3 vai dar 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. Então, o mínimo múltiplo comum nesse caso é 12. Beleza? Falando um pouco sobre operações com frações, eu vou colocar algumas operações aqui, que assim, alguns exercícios, e aí a gente vai recordando alguns conceitos na resolução desses exercícios aí, beleza? Então vamos começar então com essa operação aí. Então aqui a gente tem a fração 1/4 mais 1/2 dividido por 3/2 mais 3. Então eu vou resolver primeiro os parênteses. Então aqui, 1 sobre 4 mais 1 sobre 2, certo? Vou resolver isso aqui. Então sempre que for adição e subtração,
né, ou subtração, você vai fazer mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 2 é o 4, porque o 4 você consegue dividir tanto por 4 quanto por 2. Mas se tiver dúvida, faz lá no canto aquela conta do mínimo múltiplo comum. Então eu faço 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 1 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Então aqui vai dar 3 quartos aí, beleza? Esse segundo parêntese aqui, ó, na hora de resolver ele, esse 3 aqui eu escrevi ele como 3 sobre 1. Ó, né? Quando você tem um número é como se fosse ele sobre 1, certo? O mínimo entre 1 e 2 vai ser 2. Aí eu faço 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 3 vai dar 6. Então aqui vai dar 9,5. Né? Então esse primeiro aqui eu vou trocar por 3 sobre 4, dividido por esse aqui, que é o 9 sobre 2. Está aqui. Ó. Eu representei a divisão assim, mas ela poderia ser representada assim também. Ó. Toda vez que a gente tem divisão entre frações, lembrar da regra. Mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. O que é o inverso de 9 sobre 2? É 2 sobre 9. Inverter uma fração é pegar o numerador e colocar no lugar do denominador e pegar o denominador e colocar no numerador. Aqui, como é multiplicação, eu tenho que multiplicar o número de cima com o número de cima e o número de baixo com o número de baixo. Mas caso seja possível simplificar, você pode simplificar. Então, nesse caso aqui, ó, dá para cancelar esses dois números por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, 9 dividido por 3 vai dar 3. E esses dois aqui eu consigo simplificar por 2. Ó. 4 dividido por 2 vai dar 2 e 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, o resultado final vai ser essa multiplicação aqui. Ó. 1 vezes 1, 1 sobre 2, aqui 1 sobre 2, vezes 1 sobre 3. Ó. Então, 1 vezes 1, né, que vai dar 1, e 2 vezes 3, que vai dar 6. Ó. Então, a resposta é 1/6 para essa operação aí.